Oi, eu sou o Rananzinho e seja bem-vindo ao compilado de histórias de Lego. Mas antes de começar, deixa o like e se inscreve aí no canal. Feito isso, bora pro compilado. O dia em que eu acabei com um culto na igreja. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 6 anos. Eu e minha família ia na igreja. E chegando na igreja, a minha mãe olhou pra mim e falou: se comporta, não é pra fazer bagunça. Só que eu era uma criança que não parava quieta. Daí beleza, começou o culto e todos os meus amigos estavam brincando lá fora da igreja. Então eu peguei e falei pra minha mãe que eu ia tomar água e eu dei fuga nela. Então eu cheguei lá fora e fiquei brincando na calçada. E eu tava com meu carrinho na mão. E eu peguei meu carrinho e fiquei girando num poste. Só que do nada o meu carrinho voou da minha mão e caiu na rua. E bem na hora passou um carro e amassou o meu carrinho. Mano, nessa hora eu dei um grito: não! E entrei dentro da igreja e gritei: o meu carrinho morreu! E comecei a chorar muito alto. Nessa hora todo mundo olhou pra trás. Até o pastor parou de falar. E minha mãe ficou morrendo de vergonha. Mas eu não tenho culpa, eu era só uma criança. O dia em que minha mãe me levou na delegacia pra ser preso. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 6 anos. E eu tava lá na escola e era dia do brinquedo. Então eu levei o meu Relâmpago McQueen pra escola. E do nada o meu amigo apareceu com um carrinho muito bonito. E pois é, amigos, eu como uma criança burra senti inveja do meu amigo. E quando chegou a hora de ir embora, eu peguei o carrinho dele escondido e coloquei na minha bolsa. Chegando em casa eu tava muito feliz brincando com o meu carrinho novo. Daí minha mãe chegou na sala e perguntou: de quem que é esse carrinho? Daí eu peguei pra ela e falei que era meu. Mas eu tenho um sério problema que eu não sei mentir. E na hora ela já percebeu que eu tava mentindo. Então ela falou: certeza que você não vai falar de onde você pegou esse carrinho? Eu falei que eu tinha ganhado. Então ela me pegou e colocou dentro do carro. E começou a me levar pra algum lugar. E eu não aguentei a pressão e confessei que eu tinha roubado o carrinho do meu amigo. Daí quando eu olho pra fora do carro, a gente tava na frente da delegacia. Ela olhou pra mim e falou: desce do carro agora. Mano, eu entrei em choque. Eu comecei a chorar pedindo desculpa: mãe, por favor, eu nunca mais vou roubar. E ela começou a falar pra mim descer porque ela não criou filho ladrão. Mano, eu fiquei em choque. Essa com certeza foi a maior lição que eu já tomei na minha vida. O dia em que eu quase morri numa festa de aniversário. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 8 anos. E eu fui convidado pra uma festa de criança. E chegando lá, tinha uma cama elástica. E aí que tá o problema. Quando eu fui brincar na cama elástica, tinha um moleque de 15 anos pulando lá. E mano, eu era muito pequeno. E o moleque era gigante. Então eu comecei a pular, só que ele tava pulando muito alto. E sabe quando alguém pula perto de você na cama elástica e você pega impulso e vai muito alto? Então, foi exatamente isso que aconteceu. Ele deu um pulão do meu lado e eu fui muito alto. Só que quando eu fui cair, eu caí de cabeça no ferro em volta da cama elástica. E mano, eu não lembro bem o que aconteceu. Mas eu só sei que abriu um buraco na minha cabeça e sangrou muito. E tiveram que me levar correndo pro hospital, porque acharam que eu ia morrer, mano. E o pior é que depois eu falei pros meus pais sobre o moleque e ninguém sabe quem é esse moleque até hoje, mano. Será que foi uma alucinação na minha cabeça? O dia em que eu e minha irmã apanhamos da minha mãe. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 7 anos. E eu e minha irmã direto a gente saía na porrada. Só que como eu sou o irmão mais novo, eu sempre saí impune. E teve um dia que minha irmã foi fazer trabalho da escola na casa da amiga dela. E minha mãe falou que iria buscar ela na casa da amiga dela às 4 horas da tarde. E então minha irmã passou o endereço pra quando for buscar ela. Quando deu 4 horas da tarde, a minha mãe foi buscar minha irmã. Só que chegando lá, não era o endereço certo. E minha mãe ficou um tempão procurando a casa dessa menina. E não achava de jeito nenhum. E do nada começou a chover muito forte. E eu e minha mãe voltamos pra casa. E minha mãe já tava uma fera. Chegando em casa, a minha irmã demorou mais 2 horas pra chegar. E quando ela chegou, a minha mãe tava esperando ela atrás da porta, com uma cinta na mão. E quando minha irmã chegou em casa, a minha mãe pegou ela e começou a bater tanto nela que minha irmã saiu correndo pela casa. E obviamente eu comecei a rir muito, mano, porque tava muito engraçado isso. E minha mãe tava batendo na minha irmã, ela parou, olhou pra mim e falou: você vai ficar rindo mesmo? Vai apanhar junto também. E eu comecei a apanhar só porque eu tava rindo. Mano, não faz o menor sentido. Eu apanhei de graça só porque eu tava rindo da minha irmã. O dia em que eu quase morri afogado num parque aquático. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 8 anos. E meu pai ia me levar num parque aquático aqui perto da minha cidade. E na minha cabeça ia ser um parque aquático gigante, com vários toboáguas, com várias piscinas gigantes. Eu jurava que ia ser assim. Mas quando a gente chegou lá, o lugar tava caindo aos pedaços. Os brinquedos eram velhos. As piscinas pareciam que era um mar cheio de xixi. Mano, era muito estranho. E lá tinha um tobogã. E era aqueles tobogã com boia. E quando eu subi na boia pra descer, a boia já tava meio murcha. Só aí eu já fiquei em choque. Daí quando eu fui descer, o salva-vidas, ele foi me dar um impulso. Só que quando ele me deu um impulso, foi tão forte que eu literalmente saí do chão. Eu fiquei literalmente voando, mano. Daí do nada eu voltei pro chão, só que eu não voltei normal. Eu voltei capotando tudo. E quando eu cheguei na água, eu afundei, mano. Eu fiquei tão tonto que eu fiquei lá embaixo da água. Mano, quase que eu morro de queda e afogado ao mesmo tempo. Coisas aleatórias que eu fazia quando eu era criança. A primeira história aconteceu quando eu tinha uns 6 anos. E eu tava no shopping com os meus pais. E eu queria brincar de sair correndo pelo shopping. Só que minha mãe não queria deixar. Então eu comecei a fazer birra, porque eu queria muito sair correndo. E minha mãe pegou, olhou pra mim no fundo dos meus olhos e falou: se você sair correndo, você vai virar um sabonete. Mano, eu fiquei parado sem entender nada. E comecei a chorar muito alto. Eu não quero virar um sabonete. Todo mundo do shopping ficou olhando pra mim, mano. A segunda história aconteceu quando eu tinha uns 8 anos. E a minha mãe tinha uma loja de roupas de casamento. Então eu pegava e colocava
colocava um terno e ficava fingindo ser um manequim na vitrine. Mano, eu fazia isso direto. E todo mundo que passava na frente da loja dava risada, porque era óbvio que era uma criança. Mas na minha cabeça eu era um manequim. O dia em que eu briguei no aniversário. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 9 anos. E eu tava na casa do meu amigo e era aniversário dele. E ele era o único amigo que tinha um PC bom. E eu tava lá jogando Minecraft. E eu fiquei um tempão construindo a minha casa. Até que chegou a hora de cantar parabéns. E eu fui lá, porém eu deixei o Minecraft aberto. A gente cantou parabéns bonitinho e quando eu volto pro PC, o primo dele tava lá. E ele tava colocando um monte de TNT na minha casa. Quando ele viu que eu cheguei, ele acendeu as TNTs. Mano, eu gritei. Não! E parti pra cima dele. Desgraçado, você explodiu minha casa. E a gente começou a sair na porrada no meio do aniversário. E, mano, ele era uns 3 anos mais velho que eu. E ele lutava karatê. E meu amigo separou a gente. E, mano, eu fiquei com muita raiva. Hoje eu vou fingir ser mulher no Tinder. Eu vou pegar algumas fotos minhas e transformar em mulher pra ver como que vai ficar. Meu amigo, olha que gostoso. Fala pra mim se você não cairia num fake desse. Agora vamos criar um perfil no Tinder, que é a pior parte. Vamos colocar a faixa etária de idade de 40 a 60 anos. Coloquei minha fotinha linda, maravilhosa e agora é só achar os velhos. E depois de horas e horas procurando rapazes másculos, finalmente eu encontrei o Agnaldo. Conversamos por algum tempo pelo Tinder, ele pediu meu WhatsApp, só que eu não ia passar, né, meu? Vai que ele me localiza e vem me matar. Eu passei meu Instagram pra ele e quando eu abro o meu Instagram, eu recebo isso. Aqui dá pra você ouvir minha voz, meu amor. Que menina linda que você é. Um raio de sol nessa madrugada fria aqui. Minha linda. Será que eu mereço esse presente? Meu Deus, o que eu faço? O dia em que minha mãe achou que eu tinha morrido. Essa história aconteceu quando eu tinha 8 anos. E a minha mãe e minha irmã iam sair de casa por um tempinho. Então eu iria ficar em casa sozinho. Daí beleza, elas saíram, eu tranquei a porta, só que eu acabei deitando na sala e acabei dormindo. Ah, e detalhe, eu morava em apartamento. Daí minha mãe e minha irmã voltaram e começaram a tentar entrar em casa. E a porta não abria de jeito nenhum. A minha irmã começou a ficar desesperada achando que tinha acontecido alguma coisa comigo. E eu lá, tranquilão. Até que o vizinho ouviu elas batendo na porta e foi tentar ajudar. Ele falou que teria que ligar pra polícia pra eles conseguirem abrir a porta. Daí minha mãe falou: abrir a porta? Deixa comigo. E deu uma bicuda na porta que arrombou a porta. E eles conseguiram entrar. Quando eles entraram, eu tava lá, bonitinho, dormindo no sofá. Seu moleque desgraçado, eu achei que você tinha morrido. A minha mãe arrombou a porta de casa achando que eu tinha morrido. E eu simplesmente tava dormindo. O dia em que eu briguei na igreja. Sim, eu sei, isso é um absurdo. Mas deixa eu explicar. Essa história aconteceu perto do Natal. E eu tinha uns 9 anos. E eu tava na igreja para participar de uma peça de Natal. E eu iria ser o Jesus. E a gente já tava ensaiando essa peça há algumas semanas. E já tava bem definido quem ia ser quem na peça. Só faltava apresentar. Só que tinha um moleque na minha igreja que ele era bem playboyzinho. E chegou no último dia de ensaio e eu tava bem de boa lá com o meu papel da peça. E ele chegou do nada, pegou o papel da minha mãe e falou: ah, eu que vou ser Jesus. Daí eu fiquei tipo, mano, não, oxe, como assim? Daí eu peguei o papel da mão dele e falei: não, mano, eu que você, a gente já tá ensaiando a semana. Daí ele começou a puxar o papel da minha mão. Cara, eu fiquei muito pistola nessa hora. Eu nem pensei 2 vezes. Eu parti pra cima dele e a gente começou a sair na porrada. Mano, eu sei, isso é muito errado. Daí tiveram que separar a gente e, mano, eu fui expulso da peça. E ele que ficou com o papel principal. Mas eu sei, eu também tava errado. Eu virei um Lego. Sim, meus amigos, o multiverso é real. Desde que eu era criança, eu amava brincar de Lego. Um dos meus primeiros contatos com vídeo foi fazendo minhas animações de Lego quando eu era criança. E eu sempre tive o sonho de ter minha própria animação. E hoje, finalmente, realizamos esse sonho. E, mano, eu tô muito feliz com isso. Eu nunca imaginei eu versão Lego. E vocês curtiram muito o primeiro episódio da série animada de Lego. E me conta aí, qual a próxima história que vocês querem ver de animação de Lego? E se você quiser apoiar as animações de Lego de uma forma mais direta, você pode virar membro do canal, clicando em Seja Membro. Isso vai ajudar bastante nas animações. O Agnaldo virou um Lego. Aqui dá pra você ouvir minha voz, meu amor. Agora sim, meus amigos, o multiverso é real. Recentemente eu comecei com as animações de Lego aqui no canal e eu perguntei pra vocês qual o próximo vídeo que vocês querem em versão Lego. E vocês pediram muito a saga Agnaldo. E como vocês pediram, eu ouvi. E olha só a obra-prima, mano. O nosso último romântico versão Lego. Mano, tá igualzinho aí. Tem até eu versão mulher também. Então se inscreve aí, mano, porque tá vindo muito vídeo por aí versão Lego. O dia em que minha mãe me levou na delegacia pra ser preso. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 6 anos. E eu tava lá na escola e era dia do brinquedo. Então eu levei o meu Relâmpago McQueen pra escola. E do nada o meu amigo apareceu com um carrinho muito bonito. E pois é, amigos, eu como uma criança burra senti inveja do meu amigo. E quando chegou a hora de ir embora, eu peguei o carrinho dele escondido e coloquei na minha bolsa. Chegando em casa eu tava muito feliz brincando com o meu carrinho novo. Daí minha mãe chegou na sala e perguntou: de quem que é esse carrinho? Daí eu peguei pra ela e falei que era meu. Mas eu tenho um sério problema que eu não sei mentir. E na hora ela já percebeu que eu tava mentindo. Então ela falou:
certeza que você não vai falar de onde você pegou esse carrinho. Eu falei que eu tinha ganhado. Então ela me pegou e colocou dentro do carro e começou a me levar pra algum lugar. E eu não aguentei a pressão e confessei que eu tinha roubado o carrinho do meu amigo. Daí quando eu olho pra fora do carro, a gente tava na frente da delegacia. Ela olhou pra mim e falou: desce do carro agora. Mano, eu entrei em choque. Eu comecei a chorar pedindo desculpa, mãe, por favor, eu nunca mais vou roubar. E ela começou a falar pra mim descer porque ela não criou filho ladrão. Mano, eu fiquei em choque. Essa com certeza foi a maior lição que eu já tomei na minha vida.